Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe por estar nos acompanhando neste canal, ouvindo a mensagem de Deus. Todos os dias temos mensagem nova para lançar ao seu coração. E da parte do nosso Senhor, nós temos sempre algo novo para lhe oferecer. Desta feita, eu quero lhe convidar a pegar a sua Bíblia neste exato momento e vamos ver o que Deus tem para falar conosco no dia de hoje. Hoje nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis capítulo 26. Eu gostaria que você nos acompanhasse e prestasse bastante atenção, pois nós estamos numa série de mensagens. São 4 temas baseados num único título, ou seja, é um tema só e são 4 capítulos, melhor dizendo. E hoje nós vamos acompanhar perfeitamente a história de Isaac, filho de Abraão, quando ele estava na terra dos filisteus. Gênesis capítulo 26, versículo 1 em diante. Nos diz o seguinte: sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida, nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer que era a esposa dele, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa e de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste a minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós agravo de delito? E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava, e enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. O tema desta série de mensagens, 4 capítulos, é justamente as 4 escolhas que fizeram Isaque prosperar. Hoje nós vamos falar da primeira escolha que ele fez, a escolha pela obediência. Ou seja, Isaque tomou 4 decisões, ele fez 4 escolhas para tanto obedecer a Deus como para não morrer, nem ele e nem a sua esposa. Um homem que era filho de Abraão, que é conhecido como o pai da fé, Abraão, que a história nos conta que Deus pediu a Abraão seu filho primogênito, seu único filho, o Isaque, como sacrifício. E aí talvez Abraão tivesse pensado: puxa vida, eu batalhei tanto para ter esse meu primeiro filho com Sara, a minha esposa,
e agora Deus pede de volta. E isso entristeceu Abraão por muito. E aí levou Isaac até um determinado monte, onde fez um holocausto e colocou o seu filho amarrado como sacrifício. E antes que ele deflagrasse o golpe para sacrificar o filho, o anjo do Senhor bradou em alta voz, dizendo que era para ele parar, porque naquele momento ele demonstrou fidelidade a Deus, obediência a Deus. E aí Abraão não matou Isaac como sacrifício. Essa história está narrada no livro de Gênesis. Depois você pode pegar a sua Bíblia e ler para acompanhar de perto a história de Abraão e de Isaac. E logo em seguida Isaac cresceu, recebeu algumas orientações do pai, foi para determinado local, casou, teve o seu casamento com Rebeca, uma mulher muito bonita, muito formosa, um casamento segundo o coração de Deus. Foi Deus que designou, que orientou a Isaac casar com Rebeca. E desta feita, como conta o texto que acabamos de ler, Isaac foi para um determinado local chamado Gerar, uma cidade, para se encontrar com o Abimeleque, que era o rei daquele local. Os filisteus estavam um tanto rebeldes, na revelia, e as coisas estavam acontecendo na cidade, no império, na nação, algumas situações de escassez, de guerras, de lutas, enfim, coisas que acabaram com que Isaac tomasse uma decisão de ir até o Egito, e foi quando Deus o orientou que não fizesse isso. Deus já sabia o que poderia acontecer com Isaac, com sua esposa, e orientou que ficasse naquele local onde ele estava, que ali Deus iria fazer milagres, prodígios e maravilhas na vida do Isaac, iria prosperá-lo, e assim Isaac fez a escolha pela obediência a Deus, que é justamente o primeiro tema que vamos falar desta série de 4 mensagens. Isaac viveu em um tempo de fome e de dificuldade. Havia a tentação de descer ao Egito, porque no Egito tinha comida de fartura, tinha tudo em abundância. Eles poderiam comprar, negociar, trocar mercadorias para poder sobreviver. E lá, ele desejando ir ao Egito em busca de recursos, Deus disse para ele: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. No versículo 2 do livro de Gênesis, capítulo 26, o qual lemos há poucos instantes. Quando Deus disse não desça ao Egito, Deus determinou, deu uma ordem para Isaac. E aí Isaac, por sua vez, sendo filho do pai da fé, Abraão, ele aprendeu com o seu pai a lição de obediência. Ele aprendeu com o seu pai a ter fé em Deus. Mesmo diante da escassez que estava acontecendo na terra onde Isaac estava habitando, Isaac obedeceu à voz do Senhor e permaneceu em Gerar, na cidade de Gerar, chamada Gerar. A obediência foi a primeira chave que abriu portas de prosperidade na vida de Isaac. Talvez ele pudesse pensar: poxa vida, aqui nós estamos em falta de alimento, aqui estamos em falta de recursos para nos sustentar, para sobrevivermos, e Deus pede para ficarmos aqui. Será que Deus quer nos matar? Será que Deus quer economizar para o nosso lado? Mas a fé que Isaac tinha em Deus falou mais alto ao seu coração. Ele obedeceu à voz do Senhor. Se Deus disse que era para ficar, Isaac resolveu obedecer, mesmo enfrentando todas essas dificuldades, mesmo enfrentando essas adversidades. Ele simplesmente obedeceu à voz de Deus. E obedecer a Deus, mesmo quando parece ilógico aos olhos humanos, traz bênção. Mas pastor, eu estou passando necessidade, eu estou passando fome, a minha esposa, os meus filhos estão me pedindo comida e eu não tenho um pão para dar para eles.
E o Senhor vem me dizer que obedecer a Deus nessa situação que eu me encontro traz bênçãos? Sim, porque a palavra de Deus nos diz que Deus supre as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E se Deus supre as nossas necessidades, a fome não vai lhe matar. Pelo contrário, Deus vai transformar a fome em fartura. A sua despensa que talvez hoje esteja escassa, Deus vai abastecê-la. Deus vai providenciar um meio, um recurso, algo ou alguém que possa lhe socorrer nesse exato momento. Não sei que tipo de escassez você está passando hoje. Não sei que tipo de faltura está acontecendo na sua vida. A falta de algo, a falta de alguém, a falta de fé, a falta de acreditação em Deus, talvez seja isso, talvez seja esse o problema da sua vida. A falta de fé, a falta da acreditação em Deus. Eu sempre venho dizendo nas mensagens anteriores, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele fará. Se você entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, confiar é ter fé, confiar é acreditar, é depositar toda a sua confiança, toda a sua acreditação, toda a sua credibilidade em Deus, ele vai suprir as suas necessidades. Necessidade espiritual, necessidade emocional, necessidade material, não sei qual tipo de necessidade que você está passando, mas Deus vai suprir todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Muitas vezes a saída parece estar em Egito, mas Deus quer que nos ensinar a confiar na provisão dele. Lembra da história de Moisés que foi libertar o povo de Israel que estava escravizado no Egito? Egito era o lugar onde o faraó imperava, reinava, mandava e desmandava. O Egito para o povo de Deus era um local de escravidão, era um local de aprisionamento. Foi lá onde o povo de Deus sofreu bastante, no Egito. Tudo bem que tinha muita fartura, tinha comida à vontade, tinha uma determinada liberdade, mesmo que em situações restritas, mas eles tinham moradia, eles tinham alimento, eles tinham veste, eles tinham trabalho, mesmo que escravo, mas tinham uma determinada recompensa. No Egito foi onde o povo de Israel mais sofreu. E talvez hoje a sua vida esteja querendo lhe levar de volta para o Egito, lhe dizendo que lá tem fartura de tudo, lá tem comida, lá tem bebida, lá tem local para você se deleitar, você se regozijar, mas é uma coisa que vai lhe escravizar, é uma coisa que vai lhe sufocar, é uma coisa que vai lhe aprisionar. É por isso que eu digo para você, saia do Egito e vá para um local onde Deus lhe mostra estar, porque ali Ele vai derramar do seu poder, da sua glória sobre a sua vida no nome de Jesus. E aí sim, você vai se ver numa situação perfeita, porque você confiando em Deus, você tendo fé em Deus e obedecendo, tome a atitude, escolha a obediência, faça como Isaac, obedeceu a Deus quando Deus disse que era para ele ficar no local onde ele estava, pois Deus ia prosperá-lo. E aí sim, conforme lemos no texto, Isaac plantou, Isaac cuidou, Isaac fez tudo o que tinha que fazer e ele prosperou, ele enriqueceu. E a Bíblia diz que ele enriqueceu muito naquele lugar. Mas não estava numa fase de escassez, não estava numa fase de faltar as coisas, os recursos. Sim, mas Deus faz como Ele quer. Ele abre porta onde não tem parede. Ele abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar a pés enxutos, quando o faraó estava em perseguição ao povo de Deus. Enfim, Deus faz maravilhas. Deus faz o impossível. Aos olhos humanos parece algo que não vai acontecer. Nunca, jamais. Mas para Deus nada é impossível. Faça como Isaac, escolha a obediência. E você vai ver que quando você obedece a Deus, só vai acontecer na sua vida coisas maravilhosas, coisas grandiosas, bênçãos
excepcionais, excelentíssimas, porque Deus se agrada da nossa obediência. Precisamos obedecer mais a Deus, precisamos dar mais ouvidos à voz do Senhor, precisamos estar com os nossos ouvidos aguçados, para quando o Espírito Santo de Deus falar no nosso coração, nos nossos ouvidos, nós estarmos prontamente a obedecer, a entender o que Deus quer falar conosco, pôr em prática. E a obediência é uma das chaves que Isaac utilizou para prosperar naquela terra. Obedeça a Deus, tenha fé, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o demais ele fará. Que essa mensagem possa impactar no seu coração, na sua mente, fazer você refletir que a obediência é melhor do que o sacrifício. É melhor obedecermos a Deus do que sacrificarmos a nossa vida. E por essa razão, eu te convido agora a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Vamos falar com Deus, vamos falar com o nosso Pai e ver o que é que Ele tem para nós neste momento no nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por este agradável e tão maravilhoso tema. O tema da obediência. Nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor possa nos conceder sabedoria espiritual, discernimento espiritual, que possamos ver as coisas através dos olhos da fé, que possamos entender que é melhor obedecer do que sacrificar. Nós te pedimos, meu Deus, que possamos estar com os nossos ouvidos apurados, aguçados, prontos para ouvir a tua voz, ao teu chamado, as tuas ordens e pormos em prática em obediência, da mesma forma que Isaac fez. Ele escolheu a obediência e assim o Senhor fez Isaac prosperar. Ele foi tão próspero que causou inveja nas pessoas. Mas não da parte dele, as pessoas que eram invejosas, as pessoas que gostavam de cobiçar as coisas alheias. Mas quando nós obedecemos às tuas ordens, aos teus mandados, o resplendor da tua glória é tão forte em nossas vidas que acabam incomodando até os nossos inimigos. Que o Senhor possa estar sempre com as tuas mãos estendidas sobre nossas vidas. Que o teu Espírito Santo possa sempre estar nos orientando como devemos agir nas situações. Que possamos estar sempre obedientes à tua Santíssima Trindade. E que possamos ver o teu amor, a tua graça, a tua glória, a tua unção, a tua proteção divina sendo derramada sobre nossas vidas no nome de Jesus. Eu te peço humildemente que o Senhor possa abençoar esta pessoa que está me assistindo. Estendo os meus pedidos, meu Pai, para os familiares desta pessoa. Que o Senhor possa visitar a mente e o coração delas agora no nome de Jesus. Que o Senhor possa visitar a casa de cada uma delas. Que o Senhor possa levar paz, harmonia, união, fraternidade, suprimentos, recursos, o que eles estiverem precisando e que for do teu agrado, que for da tua vontade, do teu querer, concedê-los no nome de Jesus. Que possamos estar nos caminhos da justiça, na vereda da obediência, para podermos sempre sermos abençoados por ti. Eu te agradeço, meu Pai, antecipadamente, pois eu tenho certeza de que o Senhor já está trabalhando no nosso dia, o Senhor já está trabalhando no nosso amanhã, o Senhor já está trabalhando no nosso futuro, e o Senhor está preparando bênçãos poderosas e maravilhosas para nossas vidas no nome de Jesus. Que o teu amor, que a tua graça, que a tua misericórdia prevaleçam sobre nós, e nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina, não só hoje, mas eternamente. Amém. E graças a Deus. Que Deus possa lhe abençoar, que Deus possa lhe conceder sabedoria e que você possa obedecer a palavra do nosso Senhor diuturnamente. Escolha a obediência. Lembre-se do texto de hoje. Escolha a obediência. Estaremos dando sequência às outras 3 escolhas que Isaac fez nos próximos vídeos. Não perca! Foram 4 escolhas que ele fez. Hoje falamos sobre a escolha da obediência. E posteriormente falaremos das outras 3. Eu quero que você acompanhe esse texto. Eu quero que você acompanhe essa mensagem.
e divulgue este evangelho para as pessoas que você conhece. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, curta, compartilhe, comente, envie o seu pedido de oração. Vamos proclamar o reino de Deus, vamos divulgar o evangelho do Senhor. As pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. O mundo precisa se achegar mais para o Senhor. Que Deus possa lhe abençoar poderosamente no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço.